Podcast PVC, feito para você. Começando mais uma edição do Podcast PVC, o Robert agora tá do lado da mídia, né, Robert? Não é mais dentro do campo. Eu queria que tu falasse um pouco do teu trabalho. Agora eu sou corneta. Agora eu taco pedra. Agora é bom, né? Dentro de um respeito, claro, né? Sim. Dentro de um respeito. Mesmo que se eu não tivesse sido jogador de futebol, eu com certeza, né, ia tecer minhas críticas de uma forma respeitosa, profissionalmente, claro. Eu ontem, por exemplo, estava vendo um jogo do Santos e, cara, como tem muito jogador ruim, muito pereba. Estou falando do profissional, não estou falando da pessoa, sim. né? Mas hoje a gente tem que... eu estou em 2 rádios hoje, aqui em Campo Grande, e eu estou indo numa TV. E vira e mexe eu dou palhinha em rádios do Brasil. Quando eu estou em São Paulo, eu vou no programa do Neto, sou convidado. Enfim, e aí eu sou agora parte do pessoal que analisa e comenta, e eu tenho um programa diário. Diário não, eu tenho um programa de segunda a sexta aqui em Campo Grande. Acabei de sair dele, eu estava na correria, saindo da rádio, que é o Jara Esportes. É na radiojara.com.br. Eu, Hugo Carneiro e Amarildo de Carvalho. Né? Eu também comento jogos pela Rádio Jara, Rádio Futebol na Canela.com.br. Então são 2 rádios e uma TV que eu trabalho aqui. Então, enfim, eu hoje analiso o jogo, já via muito jogo, imagine agora, né? Sendo profissional da área aí para estar antenado e tal, é Champions League, é Premier League, é Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Paulista, Seleção Brasileira. Então eu estou aqui antenado nas questões relativas ao futebol. O Ricardo Pereira, Robert, já que você está antenado e também é um ex-atleta, né, do futebol, então você sabe mais do que nós 3 estamos aqui, você que mais sabe futebol. Um cara perguntou aí, o que você acha da fase do Peixe hoje, cara? O Davi... Terrível, né, cara? Terrível. O Santos nunca teve tanta chance, assim, tão cristalina, a possibilidade real cristalina de ir para a segunda divisão, né? Nossa. O Santos realmente obedeceu a cartilha, assim, ele está cumprindo a risca a cartilha para a Série B, né? Trocas de treinadores, desfazendo o time a cada 2 meses, tá vendendo jogador, entra jogador, vende jogador. O treinador da atualidade, o treinador do momento, ele não consegue montar um time, um conceito de jogo, ritmo. Isso demanda tempo, demanda aí pelo menos um mês e meio, 2 meses para você ter um time, né? Mas hoje, o futebol brasileiro é assim. No Santos, infelizmente, entrou numa fase terrível, por conta também das péssimas administrações dos últimos presidentes, né? De 2002 para cá, e foram nefastas no que tange aí as finanças do clube, a administração, vendendo jogador a preço de banana, perdendo jogador da base a preço de banana, ou de graça. Então, muita coisa mal feita aí, acontecendo nas administrações do Santos, e uma hora essa semente ia ser colhida, né? Uma hora essa colheita ia ser feita, e agora parece que veio tudo no momento só. O presidente atual, para mim, é o que tem menos culpado, é o cara que está tentando pagar as dívidas do Santos, equilibrando finanças, e só que eu acho que ele esqueceu um pouquinho, não só ele, mas quem está gerindo o futebol, esqueceu da questão técnica do time. Não poderia sair se desfazendo de Pituca, de Caio Jorge, de Soteldo, antes de garantir o Santos da primeira divisão. Então ele resolveu vender logo, transfer ban, a gente está punido pela FIFA, precisa de dinheiro, mas, cara, não pode esquecer da parte técnica, senão o time vai para a segunda divisão, e aí vai ser pior, né? E então esqueceram disso. Caramba, só tem o Marinho em uma fase que está voltando de contusão, o Sanches também que está horrível, e não tem mais ninguém, e contratou vários jogadores que não tem condições nenhuma de estar vestindo a camisa do Santos. Tem o Pará em uma fase, tem o Felipe Antes em uma fase, tem o goleiro que está salvando, o João Paulo, sabe? Enfim, a molecada da base é uma molecada mal preparada, é uma molecada que não tem tanta qualidade. Os que ficaram, o cara que era o baita de um volante aí da base, de 18 anos, Sandri, rompeu o ligamento cruzado, está tentando voltar. O Santos está sem perspectiva nenhuma, pelo contrário, a perspectiva é de ir para a segunda, né? Tardello, que para mim
com todo respeito à carreira que ele teve, não é mais jogador nível competitivo para jogar no Santos hoje. Mas, enfim, tá lá, enfim. Marcos Guilherme está tentando, né, correr, e o Lucas Braga, que para mim é um dos melhores jogadores que tem no ataque. Tiraram a moral do moleque, o moleque está tentando se reguer dentro do que pode, e o cara, ele está buscando fechar a casinha para somar ponto, e ontem tomou uma cacetada de 3-0 do Juventude. E pior, tem uma sequência terrível pela frente. Santos tem Fluminense em casa, o Santos tem São Paulo fora, o Santos tem Grêmio e o Santos tem Atlético Mineiro. Então, para mim, não faz ponto nenhum nessas 4 próximos jogos, nessas 4 próximas rodadas. E o Santos vai... A perspectiva, para mim, analisando o que o Santos tem, analisando o que o Santos tem para frente, só um milagre para o Santos não entrar na Série Z, né, no Z4, e afundar ali nesses últimos 4 lugares aí da competição, porque realmente não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Para ser sincero, primeiro, eu concordo plenamente com você sobre a sua análise sobre o Santos, mas o Santos vai fazer ponto contra esse Grêmio aí, ó, que tá mal também. Não. O Grêmio tomou uma cacetada ontem do Atlético Paranaense, tudo bem, é um jogo difícil fora de casa, mas o Grêmio tem Sport agora em casa. São 2. O Grêmio tem 2 jogos meio teoricamente fáceis em casa e tá com 2 jogos a menos que o Santos. Então o Grêmio para mim sai. Não, se o Grêmio ganhar, ele vai para 28 pontos, ou seja, vai subir o quê? 5, 6 posições aí, mas... o Grêmio, para mim, ele sai da zona ali da degola. Cara, mas é muito triste ver o Santos, cara. Se tem um time que eu tenho empatia, porque eu sou São Paulino, né? Como já tá vendo aqui. Eu morei em São Paulo muitos anos, assisti jogos de São Paulo, etc. Mas, cara, ver o Santos assim, ficou triste. O Grêmio não ficou triste, não. Porque, né? Rafael é gremista, mas ele sabe que eu tiro o sal do Grêmio. Porque já foi rebaixado também, etc. Mas o Santos, cara, o Santos do Pelé, etc. O Pelé tá mal pra caramba. Se o Santos rebaixar, o Pelé morre, cara. Entendeu? Então, não, eu acho que o Santos se rebaixar vai ser uma tragédia, mas não vai ser o fim do mundo. Vai ter que se recuperar, se levantar, se reestruturar e aí voltar. Normal, mas o Santos está cumprindo bonitinho a cartilha para o rebaixamento. Eu conheço essa cartilha aí. Então, tipo assim, Batalha dos Aflitos. Eu já fui desses pensamentos assim, que às vezes o time tem que rebaixar para ver se melhora, entendeu? Porque teve muitos clubes que já rebaixou e subiu com tudo, né? O Corinthians rebaixou e subiu com tudo, o Corinthians rebaixou e subiu com tudo. Então, às vezes, Grêmio, é bom rebaixar para ver se a diretoria acorda um pouco, né? O Grêmio saiu dos aflitos em dezembro e em 1 ano e meio estava na Bomboneira disputando a final da Libertadores. Pois é. Parece que realmente faz bem cair. Faz bem, não faz, né? Mais ou menos. Né? Tudo tem o sentido, né? O ponto de vista. Depende do ponto de vista. Bom, mas é que Santos é aquele time lendário, né, cara? Eu vi hoje que os caras nunca caiu, picharam o muro do Santos, dizendo bem assim, olha, respeita o maior time do mundo, tá ligado? Eu fiquei assistindo assim, eu fiquei vendo as imagens, falei, mesmo eu sendo São Paulino, cara, respeita a história do Santos, tá ligado? Por causa do Pelé também, etc. Sim. Então eu não quero que o Santos caia, mano, tá ligado? Eu vou refazer a frase do Robert. Ainda não caiu. Ainda não caiu. Tá assim, tá com grande chance. Nunca na história do Santos, o Santos teve um time tão ruim, agora, no momento. Sim. E tá com muita chance de cair, porque realmente não vejo perspectiva mais. Vamos torcer, vamos crer no milagre aí, vamos ver se o cara, ele e o pessoal que tá lá comandando consegue livrar o Santos da segunda divisão. Vai ser uma tarefa árdua. Para ver se volta aos bons tempos em que ganhava títulos. E é isso que eu quero perguntar para o Robert. O Robert, que está aqui conosco agora neste momento, ele esteve na última final de Brasileirão da história do futebol brasileiro. Depois disso, nunca mais teve final e acredito que nunca mais vai ter final no Brasileirão. Tomara que volte no Brasileirão, né? Eu gosto do mata-mata. Mas tem mata-mata na Libertadores e na Copa do Brasil. Né? Pois é. Então, não sei se volta, mas seria legal.
Robert, eu quero te perguntar daquele jogo, porque, né, tu começou no banco aquele jogo, tu tinha 31 anos, estava ali, né, depois dos 30, que o pessoal começa a falar que, isso aí não joga mais, isso aí é... Aí pegou uma boca braba, substituiu o 10, né, a revelação do campeonato. Diego. Com 1 segundo de jogo ele se sentiu. E aí o Robert tem que aquecer rápido. Ele já estava, ele jogou com uma, como é que é aquela coisa que coloca na coxa, não sei o nome, o elástico? Ele já estava com uma lesão muscular muito forte. Tentou se recuperar durante a semana e não conseguiu. Aí foi pro jogo, já sentiu no primeiro pique. Sim, e não conseguiria. Ele deu um passe e já caiu. Ali ficou. Já sentiu. E aí, Robert, como é que foi? Verdade. Teve que aquecer rápido e vamos lá, Robert, é tu. Conta um pouco daquele dia, dessa sensação de entrar numa final, na última final, né? Na última. O Diego, para mim, no primeiro jogo da final, vencemos 12-0. Ele foi o melhor em campo, né? Para mim foi o melhor em campo. Todo mundo achou que o Diego foi o melhor em campo, só que ele tinha machucado. Ele machucou, acabou o jogo, ninguém ficou sabendo, né? Só a comissão técnica e o departamento médico que sabiam da gravidade da lesão do Diego, né? E o Diego ficou tratando para ver se conseguiria jogar normalmente. Só que nesse primeiro jogo também, o Alberto tomou o 3º cartão amarelo, o nosso centroavante. E aí, na minha concepção, eu ia entrar jogando esse jogo da final, segundo jogo da final. Para mim, o Leão ia adiantar o Robinho e o Diego, ia fazer o meio-campo Paulo Almeida, Elano, Renatinho e eu. Isso. Fazer um 4-4-2 ali, na frente Diego e Robinho, beleza, tranquilo. E aí, para mim, eu tava tranquilo que ia jogar, né? A expectativa de fazer essa final, a 3ª final de Brasileiro. E aí, cara, na pré-eleição ele escala o William, eu fiquei muito pé da vida. E eu tomei um susto e caraca, ele não vai me colocar, né? Jogando, não é possível. Entrou o William jogou até bem. E eu, cara, fui pro banco chateado, com muita gana, com raiva, faca nos dentes, querendo entrar esse jogo, querendo ser campeão brasileiro pro Santos, principalmente contra o rival, né, do Santos, do Corinthians, torcida Morumbi lotado, torcida dividindo o estádio. Cara, quando o Diego cai, mano, eu já levanto do banco, já colo no Leão, já peço alongar. Aí ele olha pra minha cara e vai, entra. E aí, infelizmente, entrar... Você que se escalou, né? Você que se chamou. Lógico, eu fui o primeiro a escalou, porque se ele coloca qualquer outro ali, ia dar nele. E aí ele já não entra. E eu entrei, porque saiu que tinha que entrar, sai fora, rapaz. Aí, bom, e aí eu entrei, é lógico que a gente gostaria de entrar numa outra situação, claro, né? E não por uma contusão do nosso companheiro, não. Uns caras que realmente fez muita diferença nesse campeonato, né? Tanto o Diego como o Robinho, foram os caras assim que arrebentaram. Nunca vi jovens de 17, 18 anos com tanta personalidade assumindo o jogo, indo para cima, sem medo, né? É difícil surgir jogador assim, né? O último dele foi o Robinho, né? O Neymar, né? Nessa questão aí de ir para cima, com personalidade. Isso aí. E eu entrei, consegui jogar bem junto com meus companheiros. Eu tinha uma característica de saber dosar o jogo, hora de acelerar o jogo, hora de parar, driblar, sentir, receber a falta, segurar o jogo. Então foi bom porque o time conseguiu manter os nervos no lugar e eu participei aí dos lances também importantes da partida e consegui ser campeão brasileiro jogando uma final aí importantíssima para a história do Santos, para a minha história, né, como jogador de futebol profissional. Nossa. E tem um gostinho a mais, né? Porque naquela época era finais, né? Era mata-mata. Mas tem um gostinho a mais você ganhar jogando, né? Do que você ganhar no banco, eu penso, né? Que você tá no banco, beleza. Verdade. Tá torcendo lá para os seus amigos ganhar, sabe? Você vai ganhar a medalhinha, mas jogar é mais gostoso, né? Você, puta, mano, eu joguei essa final, tá ligado? Eu tava lá. É mais emocionante, né? Com certeza, né? Participar de uma final jogando é demais. No primeiro jogo, o Leão não botou ninguém. No primeiro jogo, jogaram os 11 que iniciaram. Terminaram o jogo e, enfim. E aí, a gente conseguiu entrar, jogar muito bem e ajudar o Santos a conquistar esse título, que foi uma chave de virada na história do Santos. O Santos retomou
a confiança, retomou aí o orgulho, a honra né, de estar sendo sempre o que foi, né? Um time de ponta, um time que sempre conquistou títulos e um time que começou a se reestruturar a partir daí e construiu o CT e vendeu muito jogador, formou muito jogador, aí veio a geração do Neymar com o Ganso, então aí o Santos só subiu, né, de lá para cá. Infelizmente, mesmo nessa subida, tiveram presidentes que conseguiram aí detonar o Santos em suas dívidas, nas suas administrações pífias, e o Santos hoje vive uma calamidade aí financeira incrível, e isso está refletindo dentro de campo. Olha só, Robert, é uma curiosidade, como que era naquela época, em 2002? Porque eu lembro que, cara, era uma festa em São Paulo, era uma bagunça geral, o Santos estava dominando, tá ligado? O Robinho com aquela pedalada dele infernal lá. A gente chegava na escola, apanhava toda hora, pedala Robinho, era mó... Mano, cara, era uma onda, mano. Como que foi participar dessa época que o Santos estava, meu Deus do céu, badalado mesmo, tipo, você não tinha vida social? É isso mesmo? Como que era? Ah, a gente tinha, mas era uma fervura, né? Era um frenesi, não só em Santos, mas no Brasil inteiro, né? Todo mundo de tudo quanto é time, o Santos ia jogar contra, a Portuguesa, ia lotava, não só torcedor do Santos, mas dos outros times. Sim, eu lembro. Era Santos e São Paulo, os palmeirenses iam lá, os corintianos, quer ver esse tal de Robinho, esse tal de Diego e tal, ia lá na arquibancada. Pô, eu lembro da gente lotar estádios pelo Brasil, jogar contra o Curitiba, jogar contra o Gama, jogar... Era uma febre, né? Essa dupla Diego e Robinho foi uma febre, não só eles, né? Mas o time do Santos era um time muito bom, muito bom. O Léo voando na lateral esquerda, Maurinho voando pela lateral direita. Aí o meio tinha um menino de 17 anos que era o Paulo Meio, um volante que marcava pra caramba, que jogava. O Renatinho não errava passe, não tomava cartão amarelo, o Elano bem demais, fazendo vai e vem. E o Alberto fazendo gol de tudo quanto é jeito, cara. Então, realmente, os dois zagueiros bem demais, o Alex, que além de ser rápido daquele tamanho, quase 1,90 m, e batia falta, né? Aquelas faltas, aquelas bombas de trivela. O André Luiz muito bem. E o Júlio Sérgio, que era o goleiro reserva, assumiu a titularidade durante o ano todo. Não, o Fábio Gomes tinha quebrado o tornozelo no início do ano e voltou na última partida e fez o que fez. O Santos era um timaço, né? E de vez em quando entrava bem aí no time também. Eu era jogador de seleção brasileira que tinha que... Eu tinha sido emprestado para o São Caetano, fui vice-campeão da Libertadores, voltei e eu era o cara de mais nome no Santos, que tinha mais ascendência técnica, e aí tive que ficar no banco para essa molecada e foi bom, né? Foi uma honra para mim estar fazendo parte do surgimento do Robinho e do Diego, ajudando no crescimento deles, e foi bom demais viver esse momento no Santos. Pois é, aí você vê hoje em dia, né? Acabou essa fervura, né? De lotar os estádios no Brasil, né? Joga o Flamengo agora que tá fazendo isso, né? Mas, cara, a gente vê... Cara, eu ia até entrar num assunto polêmico agora, mas nem sei se eu vou entrar. Porque hoje em dia você vê o Diego Ribas, né? Jogando pra caramba, pá. Aí você vê o Robinho, né? Tá naquela, né? Tá feio pro Robinho a situação, hein? Né? O Robinho tá com problema, né? Fora de campo aí, tem um problema antigo dele na justiça italiana. Tomara que se resolva, tomara que consiga... Você toca ideia, né? Com certeza, a gente se fala, a gente é amigo até hoje. Também a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que da hora. do Santos 2002. Mas o Robinho a gente conversa sim, a gente tem conversado, né? Ele está na expectativa de resolver a situação, porque ele tem bola para jogar, inclusive poderia ajudar o Santos, né? Pois é, acho que tem muita bola ainda principalmente no futebol brasileiro. Ele, do jeito que está, ele consegue ajudar o Santos a jogar em alto nível. Para a qualidade do futebol brasileiro ainda tem, né? Mas Robinho é um cara que até estava acertado com o Santos e ainda mais, infelizmente, está ainda esse processo rolando. Ele recorreu na terceira instância. Tomara que se resolva a situação e que as coisas fiquem bem para ele. E, enfim, também pensando na vítima, também que a vítima consiga
justiça, né? Se alguém que tiver de pagar, pague. Se alguém que tiver que cumprir, tem que cumprir. Infelizmente, a gente colhe o que a gente planta e que a justiça seja feita e todo mundo consiga sair bem dessa, se possível. Se possível, né? Nossa, é bom sair dessa bad vibe aí agora, né? Falar do Robinho hoje em dia é uma bad vibe do caralho. Mas tem que ser resolvido, né? E também tem que falar às vezes, né? Pra gente saber, ainda mais você que tem contato com ele, né? Já conversou com ele, já jogou com ele. É bom saber disso, que vocês são amigos até hoje. Mas, enfim, vou ver se a Rafael tem alguma pergunta, porque aqui no chat o pessoal só fala que você é ídolo pra lá, ídolo pra cá. O povo te ama mesmo. E na seleção brasileira, como foi jogar com o Rogério Ceni lá na seleção brasileira? Fala pra nós aí. Pô, não só com o Rogério Ceni, joguei com o Dida, com o Marcos, joguei com Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos. Eu sou da geração daquela galera que foi campeã em 2002, uma geração que foi campeã do mundo. E a gente estava na expectativa de ir para a Copa. Eu fui convocado o ano 2001 inteirinho, praticamente desde o início do ano até o final, jogando amistosos, eliminatórias da Copa do Mundo, Copa das Confederações. Teve a transição de treinadores, né, do Leão para o Filipão. E aí nessa transição a gente estava na expectativa de em 2002 ser convocado, né, para essa final, mas a gente vivia. A nossa geração eram 3 seleções brasileiras só jogando no Brasil, né? E a gente, eu não fui para a Copa, Marcelinho não foi para a Copa, Alex não foi para a Copa, Djalminha não foi para a Copa. Não, mas o Romário já tinha sido campeão do mundo em 94, era o Romário e tal. Pô, eu assim, jogando no meio-campo, a gente tinha muito jogador para ser convocado, né? Difícil. Só na convocação eram 4 jogadores por posição, né? Nas laterais, nos zagueiros, né? Dos zagueiros, goleiros. Goleiros eram 3 goleiros. Aí vinha meio, né? Volante também, né? E vinha o meio campo, meio ponta de lança, né? Aí tinham 2 caras que eram camisa, assim, tinha que já separada para eles, né? Não tinha como. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. De 4 vagas, aqui já... Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Normal, beleza, claro. Aí você tinha para 2 vagas, né? Aí você tinha o Kaká, você tinha o Djalminha, Alex, Ricardinho, Robert, Zé Roberto, jogava no Bayern de Munique, jogava de meia esquerda. Zé Roberto, voando naquela época. Ele com 45 anos já era trincado. Imagina com 25. Né? Pedrinho do Vasco, o Felipe, que jogava também de meia, às vezes jogava de meia esquerda. Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Cara, não dá, cara. Como é que Marcelinho Carioca. Cara, muito jogador. Então o pessoal falava assim, pô, se o Robert, Marcelinho Carioca, Alex fosse colombiano, Paraguai, jogavam 3, 4 Copas. Jogava em Portugal. Pela seleção do Paraguai. Então, eu fiz parte da geração que tinha muito jogador. E aí a gente não conseguiu ir pra Copa, mas, cara, só de ter sido convocado para a seleção brasileira, ter esse selo na carreira. E conviver com esses caras foi sensacional, maravilhoso. Foi muito além do que eu imaginava, mas quando eu jogava, eu realmente, modéstia à parte, estava merecendo a convocação e fiz por merecer permanecer na seleção brasileira, né? E na hora do vamos ver, aí é uma questão do Felipão, né? Ter escolhido o Ricardinho, o Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Então... não tá mal. Se escolhesse qualquer um de vocês, tava bem. Só que, né, é difícil, né, cara, pro técnico, né, você escolher só 4 e tem 10, tá ligado? Ainda mais naquela geração. Hoje não, hoje tá todo mundo convocado. Relaxa. Modesta parte aí. Nossa, meu Deus. A geração hoje é bem abaixo, tecnicamente falando. Você fala que foi azar seu? Caiu muito. Ou foi também um privilégio, né? Porque você também viu os caras pica jogar também do seu lado, né? Se olhar pro lado, só o cara pica. Verdade. Você estava junto com os caras. Verdade. Tá ligado? Não foi azar, né? É verdade. Eu fui convocado, minha primeira convocação foi no início do ano, 2 amistosos, contra os Estados Unidos e contra o México. 3-3, né? O Leão convocando. Aí eu fui fui convocado, aí primeiro cheguei nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? E aí no primeiro almoço, cara, quando eu cheguei, fiquei no quarto com o Rivaldo, né? Eu já tinha jogado contra o Rivaldo, quando ele era do Mojimirim, eu era do Guarani, nos anos 90, né? 91.
e tal. Aí depois o Rivaldo, né, pegou o caminho dele, Palmeiras, Corinthians, La Coruña, Barcelona. Ele tava no Barcelona, se eu não me engano, nessa época. Aí, pô, tu chega, né, tu tá com o Rivaldo e tal, o cara, aí ele super humilde, muita gente boa. Aí você desce pro almoço, né, todo mundo lá, você tem na mesa de um lado tinha o Romário, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, tudo na mesa, né? E eu ali no meio dos caras, né? Eu vindo do Santos, no meio dos caras, eu olhei assim, aí veio toda aquela lembrança, né? Quando eu comecei lá no Olaria, e eu falei, caramba, eu tô aqui e tal, aí eu comecei a me beliscar, né? Não deixei ninguém ver, né? Você tem que manter aquela marcha. Sou o Rob, jogo bem, né? Pô, Não pode também achar que é um cara, eu falei, tá, mas tô aqui porque eu tenho mérito, né? Mas assim, isso olha assim, caramba, passa um filme da tua história, né? E isso nos enche de alegria, orgulho de estar ali naquele momento, vivendo aquele momento. E eu tentei curtir ao máximo, né? Vivenciar aquilo. E foi uma alegria muito grande. A gente está muito feliz, viu? Porque eu, né, pude te ver jogando, não só na TV, mas no estádio. Então, hoje, poder estar batendo esse papo contigo, foi assim, algo surreal. Só depois vai cair a ficha, né? Para entender o que aconteceu aqui. Legal. Que bom. É assim mesmo, quando a gente se aposenta como atleta, aí fica mais fácil, né? Pegar entrevista depois de um certo tempo. Né? Hoje é difícil entrevistar um Diego, um Gabigol, um Neymar. Né? Então, mas daqui a pouco os caras param, dá um tempinho, aí você consegue o WhatsApp, manda um privado pelo Instagram, o cara já não tá mais. Então, aí você consegue. Isso aí. É assim mesmo. Nunca desistir. Daqui a pouco a gente tá entrevistando o Messi, daqui a 10 anos. Ô, Messi, você tirou foto comigo lá, cara, no Barcelona e tal. Cristiano Ronaldo, deixa esse cara aí, né? Deixa 10 aninhos, daqui a 10 aninhos. Mas enfim, Robert, a gente quer agradecer de verdade, cara, a conversa com você. Tipo assim, valeu, Yes. Dá vontade de conversar mais, Obrigado. Então já vamos deixar aí já o convite para a próxima, pessoalmente, aqui em Portugal. Isso. Tá bom? Vambora. Opa, quero comer um pastelzinho de Belém. Belém, tomar um vinho do Porto. Vamos trazer você tem uns aqui. peixinhos, bacalhau aí maravilhoso. Nossa. Pois é, tudo aqui é bacalhau. Aí vocês vêm, aí a gente já deixa o convite aí, pro próximo, pessoalmente. A gente trocar uma ideia pessoalmente, ok? Isso aí, combinado. Tamo bom. Beleza, Yes. Valeu, Rafael. Prazer falar com vocês aí. Valeu. Forte abraço aí. Tudo de bom. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.